As últimas do mercado. Maicon é novo reforço do Clube Atlético Mineiro e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Hora de falar sobre Maicon, que optou por jogar no Clube Atlético Mineiro. Dessa maneira, o Corinthians perdeu seu capitão para 2026. Só para refrescar sua memória, o Maicon tinha propostas do Corinthians e do Atlético Mineiro. O Shakhtar decidiu que a palavra final seria do jogador, 28 anos de idade. A proposta para o Shakhtar era a mesma, tanto o Corinthians quanto o Atlético fechariam um contrato de 3 anos com o jogador e o clube ucraniano permaneceria com 50% dos direitos econômicos, repasse dos outros 50% de forma gratuita. Para o Maicon é mais vantagem jogar no Galo, ele terá direito a um salário cerca de R$200 mil por mês maior, além de luvas, o prêmio pela participação ou pela assinatura do contrato. O Maicon já se acertou com o Atlético e comunicou nas últimas horas da sua decisão para os dirigentes corintianos. Uma curiosidade, o Maicon no Galo vai se juntar a seu cunhado. O Maicon é casado com a irmã do Lianco e o representante do Maicon é também o pai do zagueiro atleticano. Só para completar, registrar que o Dorival Júnior queria muito a permanência do Maicon, embora dirigentes do Corinthians entendessem que o custo dele era muito alto. No ano passado o Maicon ganhava R$1.200.000 por mês. Para essa temporada a proposta corintiana girava na casa dos 800 mil mensais. A saideira sobre o Galo, além de Maicon e de outros 2 reforços, o Renan Lodge para a lateral esquerda e Alan Minda para o ataque, o Atlético tem a intenção de fechar com o Vitor Hugo, jogador que pertence ao Flamengo e está emprestado ao Santos. E aí uma curiosidade, o Santos só contratou o Vitor Hugo porque foi o Sampaoli quem indicou. Mesmo sem acordo com o Sampaoli, o Santos levou essa história adiante, mas o Vitor Hugo não conseguiu jogar com a camisa do Peixe. Quem vai jogar a estreia do Campeonato Mineiro neste domingo diante do Betim? Jogo que começa às 18 horas na Arena MRV. Sampaoli fez questão de comandar a equipe também no Campeonato Estadual, já que o Atlético ofereceu que o argentino ficasse cuidando dos jogadores principais na pré-temporada e encontrasse uma outra comissão técnica. Mas como Leandro Zago, técnico do Sub-20, está comandando a equipe na Copa São Paulo, o Sampaoli comanda o time mesmo com jovens no Mineiro, e aí a expectativa é de que a partir da 4ª rodada o Atlético vá acrescentando seus principais atletas também no estadual, preparando-se para o início do Campeonato Brasileiro no fim deste mês de janeiro. O Galo aguarda as chegadas neste final de semana de 2 reforços. Alan Minda, jogador equatoriano de 22 anos que Paulo Brax oficializou nesse início de semana. O jogador deve chegar entre hoje e amanhã em Belo Horizonte. Vai realizar os exames médicos e, se estiver tudo ok, assina contrato com o Galo. Lembrando, o Atlético também está aguardando pelo volante Maicon, que está vindo do Corinthians. Ele pertence ao Shakhtar Donetsk e o Atlético, junto aos ucranianos, conseguiu uma negociação melhor que a do Timão, que tentava, sim, manter o atleta que retornou ao Corinthians em 2022. Maicon atualmente está com 28 anos. Foi um jogador muito utilizado na última temporada pelo técnico Dorival Júnior, mas perdeu algumas partidas por conta de lesões. Fez parte como um dos capitães do elenco campeão da Copa do Brasil de 2025. A expectativa, portanto, para este início de campeonato estadual, neste domingo diante do Betim, depois no meio da semana em Montes Claros contra o Norte, o estreante no campeonato estadual na elite, e aí sim, vamos observar os próximos passos desse Atlético de 2026. Vamos começar falando aí sobre jogador contratado, fechado. Galo fecha com seu 3º reforço. O Atlético teve sua proposta aceita pelo Shakhtar Donetsk e pelo próprio Maicon. E o meio-campista deixa o Corinthians. O volante assinará contrato de 3 anos com o Galo. O Shakhtar libera o jogador sem custos, mantendo 50% dos direitos econômicos, modelo que agradou as partes. Então ele chega de graça aí ao Atlético. A proposta atleticana foi considerada superior nos valores salariais, fator decisivo para a escolha do atleta, né? Vai receber cerca aí próximo a R$1 milhão no Galo. Maicon será a 3ª contratação fechada do Galo. Antes o clube já havia anunciado o lateral esquerdo Renan Lodge, que já até está inclusive treinando, né? E o atacante Alan Minda, que o nosso Paulo Brax ontem anunciou. Então, informação do Globo Esporte. E aí, gente, o que você achou? Gostou da contratação do Maicon, 28 anos, chegando aí 3 anos de contrato livre,
no mercado, né? Chega sem custo, na verdade. O Atlético não vai ter custos aí com essa contratação, mais um segundo volante que o Atlético tem no seu elenco. Você gostou ou não? Comenta aí. Vamos falar agora então sobre Vitor Hugo, mas não é o zagueiro. Esse já está contratado, né? O Flamengo negocia com o Galo a transferência definitiva do volante Vitor Hugo. O jogador está emprestado ao Santos até o meio do ano. O Flamengo receberia compensação financeira e manteria um percentual dos direitos do atleta. As conversas avançam de forma positiva. Informação do GE Globo, tá aí o jogador. E aí, ó, tá aqui o Vitor Hugo, tá emprestado ao Santos, tem 21 anos apenas, jogador jovem, avaliado em 3,5 milhões de euros. Ele é um meia ofensivo, joga de segundo volante, já jogou inclusive, tá? Já conversei com um amigo meu, flamenguista, ele disse que ele já teve partida que ele jogou ali de falso 9, foi muito bem, fez gol contra o Palmeiras há uns anos atrás, já vou falar sobre isso. Mas aqui, ó, Flamengo, aí ele foi pra Turquia, voltou, foi emprestado ao Santos e o Atlético pode comprar o jogador. E aí vamos lembrar, tá, gente, que o Vitor Hugo, tá aqui o SofaScore dele, Vitor Hugo, o Sampaoli trabalhou com ele, gostou muito do jogador, né? Então, o Sampaoli conhece bem as qualidades do Vitor Hugo, está trazendo ele ao Atlético, tá aqui na temporada alguns jogos que ele participou aí no Santos. No Brasileirão foram 10 jogos, 6 como titular, 45 minutos por jogo, não tem gol, não tem assistência. Enfim, tá aqui algumas notas aí do SofaScore do jogador nesse Brasileirão. Tá aí, gente, Vitor Hugo. Contratado, não, ainda não, né? Mas está próximo, está mais próximo, ainda não está contratado, mas está próximo. A informação, inclusive, que eu recebi de um amigo, né? Meu amigo Júlio Miguel Neto, aí, que cobre o Flamengo. Segundo ele, estaria mais próximo, mas assim, gente, próximo não está fechado, apalavrado, nada disso. Está avançando, está caminhando bem, mas pode também não acontecer. Flamengo não é um clube fácil para a gente negociar, só que eles não contam muito com o Vitor Hugo. E esse amigo meu, Júlio Miguel Neto, ele falou que lá para 2022 ele jogou muito. Eu até brinquei com ele, 2022 nós estamos em 26. Mas ele falou, cara, é um bom jogador, tá? É um bom jogador, teve uma boa fase aqui e tudo. Ele é um bom jogador e tem 21 anos, né? Tem 21 anos, pode ser recuperado. Eu não contrataria, acho que a gente já tem muito segundo volante, jogadores ali no meio campo, eu acho que já tem muitos. Não tem um primeiro volante, o camisa 5 não tem um, né? Mas tem muitos ali para segundo volante, meias, enfim. Por fim, nós vamos falar sobre Hulk. Falando sobre Hulk, matéria do GE. Hulk descarta estender contrato com o Atlético e avisa que deixa o clube no fim do ano. O jogador pretende não exercer cláusula de renovação automática com o Galo. Desentendimento ocorre depois das negociações sobre o futuro do atacante. Aí tá falando, novela do Hulk e Atlético sobre a permanência do atacante no clube parece ter chegado ao fim, depois do jogador ter manifestado em rede social que vai cumprir o contrato até dezembro deste ano. O staff do Camisa 7 encerrou as negociações e avisou para a diretoria do Galo que não vai exercer a cláusula de renovação automática com o clube por mais uma temporada. Dessa forma, de acordo com a apuração do GE, Hulk deixa o Atlético em dezembro desse ano, independentemente do cumprimento ou não das metas estabelecidas quando o jogador assinou a renovação de contrato. Ou seja, o Hulk tem mais um ano de contrato com a possibilidade de mais um, tá? Se bater as metas estabelecidas. E ele já avisou que mesmo que bata as metas, ele não vai permanecer no Galo. E aí, gente, sinceramente, o Atlético acho que precisa resolver essa situação. Claramente, não é que ele vai jogar de má vontade, não é isso. Mas claramente ele quer ir para o Fluminense. Ele deixou claro isso ontem, inclusive, né? Na postagem dele. Deixa claro que o projeto esportivo do Fluminense agradou e que ele vai ficar no Atlético. Falou que vai cumprir contrato. Para mim, essa história ainda não acabou, tá? Ele desmentiu o Atlético em alguns pontos e tudo. O ambiente ele não é dos melhores. Tem a questão do Sampaoli, a questão salarial dele também que pesa. Então, não acho que está resolvido, mas ele disse que cumpre contrato. Agora, cumpre contrato e já deixou claro. Mesmo se o Atlético quiser, eu não fico mais. Eu vou embora. Sinceramente, é esse o clima que nós vamos terminar o ano aí com o último ano do Hulk com a camisa do Galo? Pode ser até que dê certo, que ele seja campeão, que faça gol de título. Mas, sinceramente, o clima está muito estranho. Uma pena, e eu acho que o Atlético deveria repensar, junto com o Hulk, formular uma forma aí, talvez, da saída dele mesmo, pagar um valor aí, talvez não a multa inteira, mas um valor da multa, algo justo, e ele ir para o Fluminense, já que ele quer estar lá e não no Atlético. Isso aí ficou muito claro. Enfim, tá aí, né? E vamos aguardar, porque para mim eu acho que vai ter mais desdobramento, sim, essa situação. Ele treinou hoje normalmente. Vamos aguardar se vai ter alguma novidade, alguma reviravolta. Quero saber a sua opinião sobre o Hulk. Comenta aí, deixe nos comentários. É isso aí, então, Massa Atleticana, a gente fica aqui com esse vídeo de informações de mercado do Galo. O Galo anunciando aí mais um reforço, né? Já são 3 para essa temporada. Tá perto aí de anunciar mais um, né? Deve ser concretizada aí a compra e o acerto da negociação
com o Vitor Hugo. O problema é isso aí, né? Muitos jogadores ali para esse setor de meio campo do Galo, volantes ali, segundo volante, e o Galo ainda não conseguiu buscar um camisa 5. Estamos nessa falta aí há um bom tempo e a equipe precisa desse volante de marcação pesada ali, né? Um volante mordedor para poder ajudar no sistema de marcação do Galo. Deixa aí sua opinião sobre essas contratações do Galo. Até agora, Renan Lodge, Maicon, Alan Minda são os reforços do Galo para esta temporada.